Ele é arquiteto, desenhista da Folha de São Paulo, autor e ilustrador de vários livros infantis da Paulinas Editora. Na Dica Paulinas de hoje, eu converso com o escritor Fernando Luiz, mais conhecido como Fê. Fê, como vai? Tudo ótimo, Paula. Muito feliz de estar aqui outra vez. E eu muito feliz em recebê-lo. Bom, você é formado em arquitetura e iniciou a carreira como ilustrador na Folha de São Paulo, certo? Conta um pouco da sua trajetória até aqui. Ok. Bom, como você falou mesmo, sou formado em arquitetura, a minha formação é no começo como comunicação visual, arquitetura, enfim, e depois de um tempo enveredei mesmo para o universo das artes, da criação. Bom, isso dá um salto assim, mas logo em 91 entrei na Folha, através de um concurso voltado a ilustradores e tal, e desde lá estou lá na Folha de São Paulo, ilustrando o Zé Simão. Que delícia. Costumo falar que ele é um macaco, eu sou um macaquinho. Macaquinho Simão. Enfim, então é isso é muito importante para mim, porque a partir daí eu realmente fiquei envolvido com o universo da criação, da ilustração, né? Lá na Folha de São Paulo, por exemplo, você mora em Londres, certo? Uhum. O trabalho que você desenvolve com a Folha, você não precisa vir para cá, né? Não, isso é já uma curiosidade minha. Não, legal, exatamente isso. Porque, na verdade, assim, a partir de 96, a coisa realmente, a internet começou a crescer bastante. E então, o que aconteceu? Na verdade, a redação ficando um pouco mais vazia. Muitos colaboradores ficavam fora do jornal e enviando para a internet. Mas, na verdade, eu não fui mais na redação a partir de 2002. Então, a partir de 2002, você que já organizou, né? Está orgânico o trabalho, não precisa ficar mais não ali precisa, dentro, né? Bem já conhece diferente. E em 2005, a mudança para Londres, de fato, né? E aí, realmente, as próprias editoras, tudo, né? Então, você utiliza muito, enfim, a internet como instrumento de você não só fazer o contato, enfim, você enviar os trabalhos todos, até porque são todos digitais, né? A internet revolucionou, né? O mundo, as relações, né? Bastante. Né? Olha, como que é trabalhar com literatura para criança? Como que você faz para se inspirar? Criatividade é uma coisa que você busca, que você tem? Como que funciona isso? Então, genial. É interessante essa coisa de falar trabalho, né? Você pode chamar trabalho, porque, na verdade, trabalhar com criança, ou escrever para criança, ou desenhar para criança, antes de tudo, é a minha criança que eu ponho em diálogo com o universo. Então, outro dia eu estava na Feira do Rio de Janeiro, até lançando esses livros, da festa literária da Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil, e conversando com o pessoal, e a primeira coisa eu estava comentando exatamente isso, a questão de, antes de tudo, escrever ou desenhar para criança, estava a questão da verdade, a coisa que você faz com amor mesmo, com verdade, porque a criança é verdadeira. Então, eu não penso quando eu vou escrever assim, vou fazer um livro para criança, não. A coisa nasce dentro de mim, seja em qualquer lugar que eu esteja, e aí nasce numa imagem. Eu desenho e ali vira uma história. Essa história ela pode ter todo um percurso literal, acompanhado da imagem, ou só de ícone, só de imagem. Mas, na verdade, eu penso assim, é quase uma questão de eu me comunicar com o universo. Uhum. Porque se eu não fizer isso, eu acho que, nossa, realmente eu piro. E aí é uma edificação total, porque é liberdade como uma criança. É genial. A impressão que eu tenho aqui, isso é muito natural para você. Natural. Vai ganhando vida. Total. Né? Total. A ideia vem, ou, enfim, ela vem no momento em que você está fazendo, a impressão que eu tenho. Total, liberdade total. Claro, é óbvio, eu estava comentando isso agora também. Sempre por trás tem um background, né? Eu, antes de tudo, eu amo literatura infantil. Eu leio muita literatura infantil, estou sempre carregando, eu vejo. E outra coisa, sou muito envolvido com o universo das crianças, tudo que acontece, estou muito antenado. Né? Nas imagens, no sorriso, no olhar. Né? Quando eu vou lançar o livro, o que elas expressam, o que elas perguntam. Para mim, tudo isso é um grande caldeirão criativo, ou criativo, né? Então, o que acontece? Você, quando está criando, antes de tudo, é um processo que você traz um background teu, que você tem da sua formação, é claro, né? Seja da universidade ou da experiência tua, e seja
o teu universo também intuitivo, verdadeiro. Então aí você põe tudo no caldeirão. Agora, como nasce isso? Realmente é uma coisa muito, não sei. Na verdade é a minha um dom, forma. né? É um dom, talvez seja um dom, exatamente. Mas tem a verdade, tem coração, tem alma, tem alegria espontânea, que é a alegria espontânea das crianças, né? Eu acho que o adulto ele não pode perder nunca essa questão de ter a sua criança Aflorada. Porque eu acho que quando ele tem a sua criança aflorada, primeira coisa, ele tem uma relação com a vida muito melhor. Ele brinca até com entre aspas, as tragédias. Brincar contigo mesmo, né? Brincar contigo É que o brincar, ele torna a vida mais leve, né? Pronto, exatamente. Até essa ideia... E o simples sempre funciona melhor, né? Tudo que você quer pensar demais, elaborar demais, não dá certo. Exatamente. Verdade, simplicidade, eu acho que... Tu sabe uma coisa interessante, Paula? Eu me lembro quando eu era garotinho, eu fazia aula de pintura, né? E minha mãe tinha colocado na Sociedade Italiana de Beneficência, em Santos. E o que acontece? Nós estávamos com a professora Gigelda na rua, um dia ela levou a gente para a rua para desenhar na rua. Eu estava desenhando uma casa, de longe, assim, como uma criança, desenhando, assim, tinha 10 anos de idade. Aí um senhor, nunca me esqueci, chegou perto de mim e falou, nossa, como é que você desenha, né? Você olha a casinha e desenha, como é que você faz? Aí eu falei assim para ele, eu olho e desenho. Olha, a resposta, é criança isso, né? Bem, eu olho e desenho, só isso. É simples, né? Não precisa... Eu nunca vou esquecer disso, gente. É uma coisa tão, para mim ficou tão... Essa magia, entendeu? E outra coisa importante, eu fui uma criança, eu já falei isso, uma criança que eu tive muito amor dos meus pais. Meus pais brincavam comigo nossa, meu pai era... Meu pai era pegar caixa de sapato, fazer teatrinho, minha mãe fazia as cortininhas. Olha que delícia. Olha, eu lembro direitinho disso, ele pegava a tesoura, cortava as personagens, colava a tesoura, punha a vela por trás, fechava e fazia teatrinho de sombra. E era divertidíssimo. Eu, minha mãe e meu pai se divertia muito. Então você teve uma infância feliz. Muito feliz, exatamente isso. E uma coisa até que eu acho triste quando se fala nesse país da questão da maioridade, né, de menino. Isso é uma vergonha. Eu acho um absurdo, não tem como, desculpa, mas não tem como não falar. É complicado. Porque não é por aí, né? Não é por aí. Eu acho que essas crianças que estão aí, acho que elas estão aí porque falta uma série de coisas. Né? Falta amor, falta educação. É muito fácil. Eu faço isso porque eu tive tudo isso. Você percebe? Então é você ter condição, né, de se tornar um cidadão, de se tornar... Exatamente. Tem que primeiro ser uma criança feliz. Amor, né? Feliz. Criativa. Essa é a ideia da coleção criativa. É liberdade. Né? Aliás, falando da coleção criativa, vamos lá. Eu estou aqui com 3 livros, né? A coleção criativa foi você que idealizou e que criou, né? Perfeito. Então eu estou com No Mundo do Faz de Conta, Que Som Será e Brinconto. Me fala um pouco sobre essa criação. Como que veio a ideia de criar obras em série, né? Porque são 3 e virão outras, né? Exatamente, Bom, a coleção criativa, ela nasceu até brincando com essa criança criativa. Ou seja, a ideia sempre na coleção, né? Em todos os livros você vai ver que tem um elemento em comum, uma identidade visual. O que é identidade visual aí no caso? Você tem as garatujas, a brincadeira em torno do espaço do papel, né? A liberdade. Né? Por exemplo, no Mundo Faz de Conta... O lúdico, né? O lúdico. Então, todos eles, você tem um elemento em comum que é o lúdico, a liberdade, a soltura. Que dá uma identidade visual. Exatamente, identidade visual. Exatamente. E ela nasceu exatamente isso, que tanto o adulto, que está acompanhando a criança, lendo para a criança, ou vivenciando com a criança o livro, ela vai perceber essa liberdade e dando vazão a outras histórias também. Você verticaliza, né? Claro que você pode verticalizar em outros assuntos. Mas está aí a liberdade. Né? Bem, em todos os livros você vai reparar, todos têm uma frase brincando. Seja criança criativa. Criança feliz é ser criativa. Todos eu abro assim. E todos vão ser assim. E outra coisa, se eu ver minhas fotos, eu brinco com a minha própria foto. Eu rabisco em cima. Né? Essa coisa de transgredir com liberdade, com soltura e te dando criatividade. Com criatividade. Dando uma ponte para novas criatividades, novos universos.
Certo, então a coleção é para criança de 2 a 5 anos. É, para pequeninos. Para Certo. pequeninos, exatamente. Para alfabetização, exatamente. Ideal para a mãe, né? Ler, brincar, Papai. mostrar para os filhos, né? É muito colorido. Então vamos começar. Eu quero que você me fale um pouquinho sobre o que acontece no mundo do Faz de Conta. Legal, legal. Que foi o primeiro livro da série, né? É, exatamente, o Mundo Faz de Conta. Então, o Mundo Faz de Conta, exatamente isso, importante, porque é o primeiro. Então, como sendo o primeiro, ele tinha a trazer nele já a questão da identidade visual que vai continuar em todos os livros. Então, você vê essa questão da garatuja. Até não sei quem foi que falou um dia, foi uma professora, que ela falou, nossa, quando eu olhei assim, alguém rabiscou? Essa é a ideia da liberdade, porque livro é para amassar, para brincar. Essa é a ideia mesmo. Então, e uma coisa que eu acho muito legal, e que eu percebo que é uma característica sua, eu vejo muito nessa obra, é ali, ó, a gente vê o rabinho, a gente vê uma parte. Isto. É uma brincadeira, né, para adivinhar quem será, esse rabinho de quem será que é. Exatamente, né? Isso mesmo. Até porque esse rabinho, depois você vai ver do jacaré cor-de-rosa, né? Jacaré banguela, você pensa um jacaré, né, com os dentes assim, verde, né, ou sei lá, aquela cor e rosa. Então, porque no Mundo Faz de Conta, começa assim, essa coisa da liberdade. Tudo é possível. Tudo é possível, exatamente isso. Então, aqui, abrindo o primeiro livro, é muito importante eu ter já a identidade, já bem, assim, bem forte do que vai ser toda a coleção. Ó, comentando, ó, seja sempre uma criança criativa. Você vê ó, a soltura do traço, né, essa identificação mesmo com a criança, ou seja, ser bem realmente livre. Olha, começo brincando já com a palavra. Olha lá, jacaré. Aí, o rabinho, ó. Esse rabinho de quem que é? Do jacaré. É do jacaré. O jacaré não é verde, não. Não é não, mãe. É rosa e banguela. Que legal. E assim vai, né? No momento... Ó, o leão. O leão, ele mia. O nosso leão. Então, a ideia... você, as garatujas. Outra coisa na coleção é essa coisa de ocupar o espaço solto na palavra, na cor, na forma. Os outros livros, inclusive, vão ter esse universo também, que eu vou brincar até com a palavra. O próximo livro, que vai ser o quarto livro, O Reizinho com Milão, tem momentos que ele vai pegar a palavra, vai engolir a palavra. Olha. Então, é que interessante. E ele tem um momento também que ele vai desaparecer quase na página, brincando no universo do espaço do papel. Então, sempre você tem um elemento de descoberta. O elefante, né, o rabinho. Só que no final tem uma descoberta, uma surpresa. Olha que delícia, colorido, né? Olha, bem colorido, é bem alegre. A girafa tem pescoço curto. Tem uma coisa, isso aqui é genial. Vou te contar uma coisa muito legal. Isso aqui foi tão interessante. Isso aqui tá parecendo aquele bichinho que a gente sonha quando é criança e tem medo. Então, você sabe o que aconteceu? O bicho, né? O monstro, né? Olha que interessante. Uma mãe chegou para mim e falou assim, Fernando, vou te contar uma coisa. Você sabe que a minha filha tinha sempre medo, ela falava de um bicho, de um monstro do elevador. Olha que interessante, monstro do elevador. Olha que interessante. Ela tinha medo do monstro do elevador. Eu nunca vi assim, monstro do elevador. Ok. Depois que eu apresentei o livro para você, eu mostrei o monstro medroso. Agora ela fala assim para mim, mãe, o monstro medroso mora no elevador, né? Eu falei, mora? Eu não tenho mais medo. Acabou, porque é medroso. Foi muito interessante. Foi tão legal isso. Então, e no final tem uma surpresa. Quando você pensa, pera, o hipopótamo. Esse rabinho não é hipopótamo, não, uai. Isso é de um macaquinho, né? Aí tem rabo de macaco que come banana. A liberdade total. E depois, no final, eu falo que tudo isso é possível porque é o mundo da criança. É o mundo que tudo é permitido, é o mundo da alegria, né? E assim vai. Né? O primeiro, ele tem essa identidade, traz tudo praticamente nele, né? Tudo dentro dele. Bom, e o segundo, que é um brinconto, eu imagino que a gente brinca contando. Brincando com conta, exatamente. Então, contando. Brinca e conta pra gente um pouco. Então, olha, vamos lá. Então, a coleção tem essa coisa que eu estava comentando, né? Poucas palavras, até porque são crianças para os pequeninos, a imagem solta, alegre. E também, esse livro, por exemplo, Brinconto, eu vou trabalhar só com a imagem. Né? Ele é totalmente só imagem. Né? Brinco, abro assim, ser criativa é contar brincando um conto. Então, o que acontece? E dessa forma, o conto se dá por meio da ilustração. Da ilustração.
só da imagem, perfeito. A imagem, ela conta uma história ou várias histórias, porque a ideia é que essa menininha, ela está lendo, é que ela vai se transformando, né? Olha, em outros bichinhos, e assim vai, né? Claro que aqui nesse momento, você tem vários bichinhos que você pode verticalizar, brincar com a criança. Daqui você pode contar uma outra história, né? Falar, qual o próximo bichinho que vai vir, né? E assim vai, né? Você vai, e a criança tem essa questão também de você estar lendo o livro, entrar dentro da história e se transformar. A história vai se transformando, porque a ilustração, ela permite, Isso, ela abre. só imagem, exatamente isso. Interessante. E você sabe que boa parte, acabei de escrever um livro agora, que na verdade ele nasceu da imagem, sempre assim, nasce de uma imagem. A imagem para mim é muito forte e as crianças têm essa questão, né? Também de pegar a imagem, o desenho e fazer uma historinha, né? Ela olha, aquela questão até das nuvens, né? A criança deita assim, olha as nuvens, vai contando historinha, vê uma forma, vê outra. Talvez você não veja, mas a criança está vendo. Então, esse livro é exatamente isso. Esse livro... Não é à toa que ele chama Brinconto. Brinconto, exatamente, brincando com conto, dentro das características sempre da coleção criativa. Né? Olha, que é trabalhar a criatividade, instigar isso na criança. Exatamente, né? A liberdade, a criatividade. E outra coisa interessante, olha, essa imagem é linda. Ela está abraçando, isso aqui foi tão interessante. Está abraçando o livro, né? Olha a carinha dela. A carinha dela está demais. Essa carinha é incrível porque eu queria fazer passar exatamente isso. Ela está abraçando, ela está quase indo embora. E eu consegui, quantas vezes antes de desenhar, eu fechava assim, tentava ser a criança assim, né? Aí eu fechava o olhinho assim, aí eu ficava, voltava pro desenho, aí eu olhava, nossa, estou conseguindo. Aí eu entrava, olha aí, ó, olha para a nossa criança, né? Outra coisa, quando a gente está escrevendo para a criança, eu lembrei uma coisa importante também. Muitas vezes eu viro a personagem da história. Então eu entro na historinha e consigo visualizar. E aí eu viro o personagem, aí eu volto para o desenho e continuo a fazer todo o cenário. Isso é interessante. Olha que é quase a metalinguagem. Você cria e você vivencia. Vivencio. A intercosta da verdade. Quando você está escrevendo, é impressionante, é ser uma criança mesmo. Para mim é tão gostoso isso, gente. Eu não sei outra coisa que eu falei da minha vida. Olha, e deve ser muito bom, viu? É bom demais. O seu trabalho. É muito bom. É isso. Bom, ok. Aí, então, no mundo do faz de conta, a gente vai para o Brinconto, Fê? Exato. E do Brinconto, a gente vai para o Que Som Será? Que Som Será? Que Som Será? Super legal. Então, esse aqui, ele tem essa questão dos sons onomatopeicos, né? Brincar com o som, com a descoberta, né? O que vai vir, né? O som, a imagem, a palavra e as descobertas. Interessante. Então, começo, sempre essa questão também estava comentando, esqueci de falar sobre isso, mas é muito importante. Na guarda, chamada guarda, logo na abertura, né, já tem a introdução, aproveito o link para brincar com a história. Então, é a Joaninha, né, ela, olha, sempre abrindo também, ó, criança criativa, é uma criança feliz. E começa a Joaninha. Tá bom. A Joaninha ficou feliz ao pousar e escutar o zumbido da... Então você tem aqui, ó, o que será? Né? O que será? Aí vai... É uma mosca, tô chutando. Aqui. Será que som será? É uma abelha. Uma abelhinha, que faz o mesmo tipo de zumbido. Entendi. A abelha, que estava admirada, com o coachar. Então a criança tem a questão do coachar. O que será coachar? Mas você tem aqui já, olha, coach, o que será? Né? As cores, muito importante, levando para outra página. Um sapo. Um sapo. Sapinho. O sapo que ficou curioso ao escutar o estranho grasnar. Grasnar? Mas a criança olha aqui, quack, quack, pato, patinho. Então, percebe? Então você tem os elementos que estimula a criança, primeiro, a descoberta, ao conhecimento, brincando. A curiosidade. Desperta a curiosidade. Muito, exatamente. Né? Por meio do som.
A outra coisa importante são as expressões dos bichinhos, né? Por exemplo, ó, o sapo ficou curioso, ele está curiosinho, né? Tem essa coisa também da expressão, que você pode trabalhar, tem a questão também cênica com a criança, né? Olha, o pato que ficou assustado com o coinchar alto do coinchar. Mas você vê aqui, oink, oink, a criança, oink, oink, mãe, peraí, oink, oink é porco. Porquinho. Esse eu não ia adivinhar. Oink, oink. Tem um aqui, é genial. E assim vai, né? Então, o porco que acordou com o mugido, mu, opa, mu, né? Do boi, da vaquinha, assim vai. Ô Fê, eu percebi que você tem uma característica na sua ilustração, que é trabalhar com cores vivas, fortes. Fala um pouco sobre a técnica que você usa nas suas ilustrações. Sim, então, para mim, esse é uma coisa interessante. Todo mundo comenta muito sobre as cores. Eu trago muito intuitivamente a questão das cores fortes, muito alegres. Eu acho que as cores, elas têm essa coisa... Do vivo. Do vivo, exatamente isso. Então, o que acontece? O conteúdo e a forma com as cores fortes, elas trazem muita vivacidade e traz uma alegria intrínseca muito forte. Estimula também a querer ver o que vem depois, né? E outra coisa importante, as cores, elas trazem uma força natural. Na verdade, acho que essa cor está muito ligada à nossa questão da nossa raiz, né? Nossa raiz latina e as cores, o sol, a luz, que é muito forte nossa, né? Principalmente brasileira, né? É até interessante que na Europa é uma outra escola, uma escola também diferente da nossa, uma outra cultura, mas que eu carrego as nossas cores e acabo também transformando um pouco com a linguagem deles também. Então, o que acontece? A questão das cores é muito importante para trazer essa coisa que eu falo mesmo, da criatividade e da alegria. E é uma característica sua, minha, né? Natural, gozado, natural. Na verdade, aquela coisa também, não é que eu fico pensando nisso, nasce também. As cores e é lúdico. É lúdico. Olha que coisa interessante também, Paulo, nessa coleção. Por exemplo, as descobertas. Eu mesmo descobri coisas pesquisando. Por exemplo, quando fala aqui balido, você sabe o que é balido? Não. Olha o balido, então é interessantíssimo. Macaco que achou engraçado. O balido estridente do... Mas olha lá em cima, mé. O que é mé? Carneiro. Carneiro, bode. Exatamente, olha que legal. Mé. Olha, o próximo é o máximo, gente. Olha aqui, o próximo é difícil. Bode que tremeu de medo com regolgar. Regolgar. Olha que máximo. O que é regolgar? É som de que regolgar? É raposa. Olha. É o máximo. Isso é muito... Olha, é muito legal. E assim vai. No final do livro, olha que interessante também, que a criança vai descobrindo depois, aparece a Joaninha, e olha que interessante, aí você vai identificar que a cabeça da onça aqui, olha, seria aqui no começo, onde ela está. Olha! Você não percebe, só no final. Isso também é importante para a criança, né? Tem todo esse universo, quase cíclico, aí se volta na criança, e é interessante também, uma coisa interessante. A Joaninha, olha que coisa, toda uma viagem, né? Vários bichinhos, olha que demais, mas ela não saiu dali. Os sons, ela foi a percepção. Ali mesmo ela foi aguçando, descobrindo. Quando você vê, ela está... O livro começa... Não, o livro termina e começa no mesmo lugar. E parece que você foi uma hora, né? É a mesma coisa a questão da criança, da criatividade. Do despertar a criatividade. Você está muito longe, não. Aqui mesmo, agora você pode criar. Né? E qual que vai ser o quarto? O quarto é ótimo. Agora, muito divertido. Chama O Reizinho Comilão. O Reizinho Comilão é... Posso contar toda a história não, né? Não, você só pode dar um gancho para as pessoas ficarem curiosas. Um ganchinho, ficar curioso. Então é o seguinte, é o reizinho que comia de tudo. Tão comilão, gente. Nossa, demais, mais da conta. Comia tudo ao seu redor. Então ele é gordinho, não. Então, vai engordando. Ele vai comendo coisas quase impossíveis. Quase come o próprio livro. Olha que loucura. Come até a palavra. Mas não percam. Já fiquei curiosa. Bom, eu ia perguntar, né, para você sobre projetos para o futuro, mas... Então, já tem. Você acabou de falar, Exato. né? O quarto livro da série. Exato. Você gostaria de deixar algum telefone, e-mail para contato? Legal, gostaria sim. Na verdade, deixar um e-mail, né? Com o e-mail você se comunica com qualquer parte do mundo, né?
Bom, então o meu e-mail é de Fernando, né? fe.london, né? @uol.com.br. Vou repetir, fe.london@uol.com.br. E outra coisa que eu gostaria de falar que é muito legal, que o primeiro livro que nós estamos, né, foi aqui, foi tão bacana, e eu gostaria muito do próximo, O Reizinho com Milão, voltar aqui e falar sobre ele também. E eu vou ficar muito feliz em recebê-lo aqui para falar sobre eu também, o quarto livro da série da coleção Criativa. Legal, muito obrigado. Hein? Bom, eu conversei com Fernando Luiz, autor e ilustrador de vários livros infantis da Paulinas. Para conhecer mais sobre suas obras e também sobre a coleção criativa que nós mostramos aqui hoje, entre no site www.paulinas.com.br ou ligue para 0800 70 181, 0800 70 181. Obrigada pela companhia, espero você na próxima entrevista.